demonstrando aí os erros do pessoal. É, então, o que acontece? De novo, acho que uma outra análise que eles podem estar fazendo sobre a questão da sorte seria a questão de 2022, quando eu faço uma análise de probabilidade em relação à questão da se eventualmente eles teriam autoridade para falar, para cobrar mandamentos ou não, para que eu falasse alguma coisa. Então não é bem isso, eu não deixei para uma análise de sorte. E isso não pode ser atacado no meu caso, porque eventualmente eu fiz uma análise do que eu achava mais provável ou não, e consequentemente do que eu acredito, com ressalvas mais daquilo que eu acreditava, do que eu achava mais provável, e dizendo que isso é eventualmente uma análise de sorte. Não, mas não é bem isso, porque eu tenho um motivo. Então não pode ser uma análise de sorte, porque antes eu tenho outro princípio que eu estava aplicando em relação à temática, e que me forçava a essa situação, no sentido de que eu não poderia fazer pesquisa porque eu não entendia razoável tanto a exposição como o próprio fazer a pesquisa naquele momento. Eu não faria a pesquisa naquele momento em relação a esse tema, porque eu não teria coragem para isso. Então, seja por coragem, seja por razoabilidade, seja pelos dois juntos, eu não faria essa pesquisa naquele momento. Então, como é que eu deixei para sorte uma análise de probabilidade se eu não posso fazer antes disso, da questão da probabilidade, que você chama de sorte, como é que isso aplica a questão da sorte se antes eu tenho que obedecer um princípio sobre não é razoável fazer pesquisa porque o tema é além da minha capacidade? Então, e outros motivos, ou pela própria temática ser uma temática pesada em si. Então, quer dizer, não concordo muito com essa questão. Né? Ou não concordo mesmo, porque não é como se eventualmente fosse uma coisa que eu não tivesse pensado. Não deixamos para sorte, não deixamos para sorte, mas é além da minha capacidade, não posso fazer a pesquisa e não concordo que seja feita a pesquisa nesse momento. Não há naquele momento motivo para que eu fizesse a pesquisa sobre a questão, ainda mais num tema além da minha capacidade e num tema que eu acho irrazoável, não havia motivo para fazer a pesquisa sobre esse tema de autoridade dos outros sobre fala mandamental. Fica esse complemento, cara.